Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece, você merece. Olá, internautas, navegantes, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo, em tempo real, com mais um programa Setor Privado Mobilizado. Aqui na Rádio Petroleira, programa que é de responsabilidade da Secretaria do Setor das Empresas Privadas do Sindipetro RJ, cujo coordenador é nosso amigo e irmão, professor Ivan Luiz, o homem que sabe o que diz. Companheirada, boa noite, estamos aqui na luta, né? Viemos de várias reuniões e tem vários fatos acontecendo, mas nós estamos hoje então realizando o programa 210, que abrange o intervalo de 26 de julho a 2 de agosto, e esse é o nosso 28º programa do ano. E eu passo a palavra aqui para o nosso amigo, companheiro Antônio do Geis Furtado. É isso aí, companheiro Ivan. Boa noite ao companheiro, boa noite ao nosso DJ, né? Antigo sonoplasta. Operador de áudio e operador de vídeo. Operador de áudio e operador de vídeo. Né? E uma coisa que, companheiro Ivan, aqui me chama bastante atenção foi um gráfico, de uma certa forma, que você mostrou e que para a gente é super interessante, né? A nossa audiência está tendo uma boa audiência, à medida que tudo que se fala aqui, né, baseado no que sai nos jornais, ou então no nosso dia a dia, né? E é importante, né, que a gente está vendo aí toda uma incidência sobre esse programa, e isso faz com que a gente cada vez mais a gente se qualifique melhor para dar melhores informações, até porque nessa dinâmica aí de mais de 30 empresas que nós trabalhamos com o nosso acordo coletivo, e os companheiros, de uma certa forma, ficam na expectativa daquilo que nós aqui fazemos comentário. Companheiro Ivan. Não, quando você fala desse gráfico, nós temos que mandar grande abraço para os nossos companheiros argentinos que frequentam o nosso site, nossos companheiros das Filipinas, vai lá, um grande abraço nosso, companheiros da Espanha também, companheiros da Rússia, o que mais, Furtado? Companheiros do México, uma coisa que chama bastante atenção, da Índia, né? Portugal, Itália, e é importante isso aí, né? O United States também tem, né? Tem lá. Né? E são quase 25 mil só do Brasil, né? Isso. Então é interessante, e tem outros países, não deu tempo, tem mais de 255 de outros países, que não deu tempo da gente pegar hoje, mas comentaremos na próxima semana. Então, obrigado aí, essas visitas todas aí pelo mundo, temos muito que agradecer. Agora, o nosso editorial hoje, Furtado, ele é meio que assustador, porque mais uma vez nós temos que comentar por essa covardia que os parlamentares, eu digo que é um parlamento, né? O camarada não é um parlamentar, ele é parlamentar, porque a coisa realmente é de uma covardia impressionante. E aí, Furtado, nós estamos analisando quanto custa um deputado federal pelo Rio de Janeiro, um representante nosso em Brasília. Essa matéria, ela está no dia, né? Dia de domingo, foi publicado no domingo, dia 24/7/2016. No segmento de política, na página 17. E aí, Furtado, existe um tal de ajuda de custos para esses parlamentares. O que é isso? Traduz para nós isso aí, Furtado. Olha só, companheiros, é importante isso aqui, até porque, como muito bem citou o nosso companheiro Ivan, isso aqui a gente não está tirando da nossa cabeça, mas sim matéria que saiu no jornal, que é de domínio público, né? E uma das coisas que bastante nos chamou a atenção é ajuda de custo, né? Antigamente ele recebia o 14º, 15º salário, que foram extintos em 2013, restando apenas a ajuda de custo. O valor remanescente se refere à média anual do valor dessa ajuda de custo, que é paga apenas 2 vezes a cada 4 anos. Quer dizer, na realidade, companheiro, o que chama a atenção da gente
a gente não está aqui fazendo crítica ao salário que eles ganham, quem manda aqui ganhar, mas também nós tínhamos. É o que nós não ganhamos. O que é que nós não ganhamos. Não que eles ganham, é o que nós não ganhamos. O problema deles ganhar lá, alguém paga. Agora, nós também não podemos ficar à margem daquilo que nós temos direito, pô. É verdade. Nessa matéria, Furtado, também fala sobre um tal de cotão. O que é cotão? Inclui passagens aéreas, fretamento de aeronaves, alimentação do parlamentar, cota postal e telefônica, combustível, consultorias, divulgação, aluguel e demais despesas de escritório, assinatura e publicação de serviços de TV, internet e segurança. Quer dizer, tudo isso, ele não está ali de graça. Alguém o colocou e, na realidade, quem colocou lá fomos nós do povo, né? E ele tem todas as garantias que o povo infelizmente, não tem. Agora, Furtado, antes deles serem deputados, eles moravam na rua, né? Isso aí deu origem ao auxílio moradia, porque eles moravam na rua. Também tem auxílio moradia, Furtado? Tem auxílio moradia, só quem não usa apartamento funcional tem direito ao benefício de 4 mil e uma importância. Atualmente, 333 deputados ocupam apartamento na Câmara, ou seja, 180 recebem o auxílio moradia. É mais uma conquista deles que, infelizmente, não é passada para o trabalhador. E quando a gente faz, inclusive, críticas aqui com referência aos penduricalhos, imagina esses penduricalhos aqui dos deputados, que não é pouca coisa. Mas qual é o salário deles, Furtado? Olha, pelo que está dizendo aqui no jornal, a gente vai fechar em números redondos, né? São 33 mil reais, quer dizer... Não, 33.700 a 34. Dá praticamente 34, porque é 33.700 e alguma coisa, né? E nós comentamos sobre ajuda de custo. Quanto é que ele ganha de ajuda de custo? Ajuda de custo ele ganha quase R$ 1.500. E o tal do cotão é quanto? O cotão, que nós fizemos comentário, é em torno de 35 mil. Aqui, depois do cotão, vem o auxílio moradia. Tem quanto de auxílio moradia? Mais de 4 mil reais. Aí tem mais ainda o seguinte, lá no gabinete dele, ele nomeia pessoas para ajudá-lo, né? E contrata empregados, especialistas e tal. Ele tem quanto para a verba de gabinete dele? É quanto? Fechado. Não, fala sério, fechado. Falando sério. 92 mil reais. Não, peraí, não, estou falando sério. A gente está lendo o que nós estamos lendo aqui, o que nós estamos fazendo comentário aqui, não sai da nossa cabeça, mas sim um comentário de um jornal de grande circulação no Rio de Janeiro. Se apenas para a verba de gabinete ele tem quase 100 mil reais, quanto é que custa no total um parlamentar? Um parlamentar. Aqui, esses cálculos todos dá em torno de 166 mil reais, quase 167 mil reais. 166.810,90. Talvez esteja errado aí 90 centavos, né? 90 centavos acho que é para comprar um picolé. Será que está? Furtado, custa 167 mil reais um parlamentar, um federal aqui no Rio, Furtado. Enquanto que o salário mínimo, né? Salário mínimo. Nós não fizemos as contas. Dividindo isso por salário mínimo? Porque o salário mínimo é em torno de 880 reais, né? Isso. Que o governo... Vamos considerar que fosse R$1.000. Pois é. Sabe quantos trabalhadores estariam aqui? 167 mil trabalhadores. Se fosse R$1.000, DJ, se fosse R$1.000 o salário, isso corresponderia a cada parlamentar 167 mil trabalhadores. Quer dizer, isso é ridículo. Tem que ter um basta nisso. Aí eles não falam nisso. O que eles falam? Que tem que reduzir salário, né? Por exemplo, eles devem trabalhar muito, porque os trabalhadores têm que reduzir de 1 hora de trabalho para 15 minutos. E quanto vai reduzir, então, a hora? Quanto custa a hora de um homem desse, Furtado? Olha, sinceramente, Ivan, a gente não tem nem noção. Agora, você fez um comentário super interessante. Eles, né, de uma certa forma, as empresas, até porque quando a gente vai discutir com as empresas os acordos coletivos, elas vêm com aquela situação de que está uma crise, que é uma situação extremamente diferenciada, e dá esses penduricalhos, e quando dá a reposição da inflação, que muito bem você fala que não é ganho, reposição não é ganho, até porque ele já perdeu durante 12 meses, né?
E aí, companheiro, a gente fica vendo essa situação que constrange o trabalhador, né? Isso me lembra muito, sabe o que? A Revolução Francesa, rapaz. Nos anais da Revolução Francesa, uma das coisas que estimulou muito a degola, né, daqueles parlamentares da época, foi que nos anais da Revolução Francesa, lá a França, na tua terra, lá nos anais diz, quando se pressionou lá os parlamentares, os políticos da época, eles falavam assim, mas olha só, o clero, as igrejas não tem que pagar imposto. Por quê? Porque eles cuidam da parte espiritual do rei, da parte espiritual da burguesia, da parte espiritual dos administradores. Aí, a burguesia, né, eles não podiam pagar imposto. Por quê? Porque essas pessoas ligadas ao rei cuidavam da administração dos bens do rei, do reinado, da população. A sugestão deles foi o seguinte: o povo tem que sentir orgulho de pagar impostos na medida em que ele tem a igreja para abençoá-los e tem também os parlamentares para cuidar, né, das suas fronteiras, das políticas internas e externas. O restava o povo ter orgulho disso, entendeu? Se você não acha que está muito parecido agora, será que eles estão querendo ser degolados de novo, Furtado? Olha, aí vai chamar a gente de terrorista, né? Realmente, esse mérito aí... O terror deles pode, entendeu? A gente pode comentar. Eu não gostaria de entrar nesse mérito, até porque é uma realidade, né, cara? É uma realidade que se apresenta aqui, e são documentos, né? A gente tem aqui o jornal que fala sobre isso, né? É verdade, Mas jamais estamos aqui nos omitindo, até pelo contrário, o que se lê aqui é o que consta no jornal, que é de domínio público. É, né? verdade, é uma vergonha. E a gente lamenta muito que o trabalhador não tenha esse tipo também de benefício, também de salário. Porque aqui não se faz crítica o quanto ele ganha. Para a gente é indiferente. O que nós queremos... Não é tirar dele. Não é tirar dele. Dá para a gente também. É, claro. Dá um pouquinho para a gente, né, Furtado? É claro. Eu quero beber também dessa água. Nós queremos beber dessa água, né? E tem que dar um pouquinho para a gente. Peraí, pô. Também só benefício. E para nós só salvo? Não dá. Então, dando continuidade, porque você viu, numa conversa nossa, nós falamos na guerra híbrida, aí você falou o quê? Quando o camarada falou assim, eu nunca ouvi falar na guerra híbrida, aí você comentou, fez um comentário inteligente. É só escutar o nosso programa, né? É só escutar o nosso programa, tá certo? Então, dando continuidade a essa série, que é entenda o que é a guerra híbrida, e para mim isso que está acontecendo com os parlamentares, ficar escrochando, sacaneando a população, faz parte da guerra híbrida, entendeu? É mais um motivo para causar revoltas, para causar a insatisfação popular. Indignação, né? Então, no estágio atual, a guerra híbrida está muito ativa nas fronteiras ocidentais da Rússia, particularmente na Ucrânia, mas ainda embrionária em Xinjiang, oeste longínquo da China, que Pequim microgerencia como um falcão. A guerra híbrida também já está sendo aplicada para evitar o estratagema da construção de um oleoduto crucial, a construção do ramo da Turquia, olha só. E será também totalmente aplicada para interromper a rota da seda nos Balcãs, vital para a integração comercial da China com a Europa Oriental. Olha o que está acontecendo, hein? Uma vez que os BRICS são uma única e verdadeira força em contraposição ao excepcionalistão, foi necessário desenvolver uma estratégia para cada um de seus principais personagens. O jogo foi pesado contra a Rússia, de sanções à completa demonização, passando por um ataque frontal à sua moeda, uma guerra de preços do petróleo e até mesmo uma, aspas, patética tentativa de iniciar uma revolução colorida nas ruas de Moscou. Para um membro mais fraco do BRICS, foi preciso utilizar uma estratégia mais sutil, o que nos leva à complexidade da guerra híbrida aplicada à atual maciça desestabilização política e econômica do Brasil. No manual da guerra híbrida, a percepção da influência de uma vasta, aspas, classe média não engajada, entre outras palavras, os coxinhas, né? É essencial
para chegar ao sucesso. De forma, quer dizer, essa classe média não engajada, sem consciência política nenhuma, né? Essa classe, então, ela é essencial para chegar ao sucesso, a guerra híbrida, de forma que esses não engajados tornem-se mais cedo ou mais tarde contrários a seus líderes políticos. O processo inclui tudo, aspas, de apoio à insurgência. É isso que eles querem, como fizeram na Síria também, tá certo? Apoiar a insurgência. Apoiar também a ampliação do descontentamento por meio de propaganda e esforços políticos e psicológicos para desacreditar o governo, como no caso nosso aqui do Brasil. E conforme cresce a insurreição, cresce também a intensificação da propaganda e a preparação psicológica da população para a rebelião. Esse, em resumo, tem sido o caso brasileiro. No próximo programa falaremos sobre precisamos do nosso próprio Saddam. Então a gente vai entendendo que a guerra híbrida é híbrida por causa disso. Ela vai mexendo com o conceito, ela vai provocando conflitos étnicos, provocando conflitos religiosos, provocando conflitos políticos para poder dominar. E eles conseguem, porque a Globo todo dia fala que a Petrobras não presta, que a Petrobras é corrupta, que a Petrobras é isso, né? Todo dia fala isso. E atacou e formataram uma política para acabar verdadeiramente com o poder dos trabalhadores. Tá certo, Furtado? Vamos... Não, companheiro Ivan, esse comentário final que você fez, com referência à Petrobras, é uma realidade porque é uma empresa que se sobressai, né? Ninguém ataca ali uma empresa que não tem uma potência que tem a Petrobras. E nós, como petroleiros, evidentemente, não só petroleiros, mas a própria sociedade, temos que ter a dignidade, a moral e a consistência de resistir e defender essa empresa, que é nosso patrimônio, sim, nosso patrimônio, e que nós não vamos deixar que alguns famigerados venham e a entreguem. Não, isso é uma conquista nossa. É verdade. Então, rapaz, nós podemos agora falar de uma greve de 27 de julho de 1999, teve uma greve nacional de 700 mil caminhoneiros contra o aumento abusivo dos combustíveis e dos pedágios, com grande destaque em toda a mídia. Você vê que as lutas nossas dos trabalhadores são exatamente as mesmas sempre, né? Em 1935, dia 27, teve um comício unitário antifascista no Parque Dom Pedro, em São Paulo, contra a repressão crescente do governo, contra a esquerda nacionalista e comunista, tá certo? No dia 28, temos aniversário de uma menina que eu sempre gostei muito, desde criancinha, que eu via aquela menina com um instrumentozinho lá, tocando seu bandolim e tal. Olha o som dela, ó. Cavaquinho, né? Cavaquinho. Tem que correr um pouquinho. Estamos falando nada mais, nada menos do que... De quem, Furtado? Nilce Carvalho. Exatamente. E 29 de abril, de agosto também, 1984, pode até deixar de ter baixinho, 7 mil entram em greve na siderúrgica Acesita, maior fábrica de aços especiais da América Latina, em Timóteo, lá em Minas Gerais, Furtado. Em 1957, teve o que aqui no Rio de Janeiro, Furtado? No Rio de Janeiro tem início a greve de 90 mil sapateiros. Exigem e conseguem um aumento de 45%. Olha, mais uma vez, o reflexo da união do povo quando o trabalhador tem essa sapateiro, né? Aí não estamos aqui desmerecendo. Não, categoria. Até pelo contrário, aqui está se fazendo elogio e dizer que eles fizeram um movimento e ganharam o que estavam pretendendo. E 98, teve algum fato relevante, Furtado? 98, grande protesto no Rio, com participantes de todos os estados contra a privatização da Telebrás, a segunda maior empresa de telecomunicações do mundo. Isso foi uma outra grande covardia que fizeram, entregar telecomunicações. Isso não existe, rapaz.
Ô, DJ, E deu no que deu, né? e deu no que deu. É. Tá dando aí É. problema danado. Dia 29 tem aniversário de uma menina, uma violonista, né, Furtado? Isso. Também sensacional. Sensacional. Furtado. Vamos ouvir um acordezinho dela? Vamos. O nosso grande sonoplasta. Operador de áudio, operador de vídeo. É qualquer coisa. Olha só esse violão. Aí. Eu chorei. Portanto, estamos falando de quem? Rosinha de Valença. Grande Rosinha de Valença. Está tocando muito lá no céu. Com certeza. Deve estar tocando harpa, né? Deve estar batendo papo com o Noel, né? Deve estar sim. Um senhor violão aí. Se não tivesse o amor. Sensacional. Grande abraço aí aos familiares e que a Rosinha de Valença esteja no bom lugar. Em 98, né? Então, essa privatização da Telebrás, Furtado, tem alguns números aí meio assustadores, não tem? É, porque ela privatizou em 98, a privatização da Petrobras vendida por 22 bilhões de reais e é notícia na imprensa nacional e mundial, evidentemente, né? Porque era uma empresa de ponta. E a repressão da PM ao protesto contra a mencionada privatização, que feriu 44 companheiros e prendeu 32. Passa quase desapercebida pela mídia empresarial. Covardia, né? Eles controlam a mídia e botam todo mundo de joelho, né? E em 79, Furtado, tem também um fato relevante, não tem? No segundo dia de greve de 80 mil peões da Construção Civil Aí, de Belo Horizonte, Minas Gerais, é enterrado um operário tratorista, né? Orocílio Martins Gonçalves foi assassinado na véspera pela PM com um tiro na nuca durante a manifestação da qual outros 50 grevistas saíram feridos. E aquela homenagem que nós fazemos, Furtado, como é que é? Orocílio Martins Gonçalves. Presente. É isso aí, meu irmão. E para encerrar, então, tem um cidadão que eu gosto dele como artista, Furtado. Somente como artista, com a voz bonita, brilhante. Não vou nem falar no pessoal, mas por talento dele como artista é realmente reconhecido mundialmente, né? Mas pessoalmente eu tenho muitas restrições. Vamos curtir aí um somzinho Mas o que dele você aí. está falando aqui é na arte. Na arte passa. Vamos ver se vai dar. Enquanto isso, Cedo, amor, mal começaste. Também, além da arte, cantando da onde? cantando Casola aí. foi aniversário dia 1º de agosto do Ney Mato Grosso. Dando continuidade então, porque já estamos numa avançada da hora aqui, agora hoje o DJ aqui, ele cedeu o cronômetro, então dá para nós controlar por legal o tempo. Nós temos aqui uma matéria, uma outra série sobre os direitos dos trabalhadores, e não é somente os direitos dos trabalhadores, nós estamos falando aqui sobre a possibilidade do trabalhador dele fazer a chamada rescisão indireta. Também tem, claro, tem a indeferida e tem rescisão indireta que é indeferida, né? Por que nós temos que comentar isso? Porque nem todas as situações desagradáveis ao empregado podem ser motivo de rescisão indireta. Nós temos que ter clareza nas coisas, né, Furtado? É o caso, por exemplo, de um empregado transferido de São Paulo para Campinas após 12 anos de trabalho na capital paulista. Para o TST, não houve rescisão indireta, pois o contrato de emprego previa a transferência de local de prestação de serviço. Então ele entrou com essa rescisão indireta e foi indeferida pelo TST, né? Frustrada também foi a tentativa de 2 empregadas demitidas por justa causa por abandono de emprego, porque deixaram de comparecer ao serviço
após terem descoberto que no banheiro no banheiro, né, que elas utilizavam, havia um buraco pelo qual os colegas homens a espionavam. Olha só, rapaz. Segundo contaram em juízo, depois de reclamarem a seus superiores e nada ter sido feito, elas registraram um boletim de ocorrência e não mais retornaram ao trabalho. Olha que coisa. Aí foi dado como abandono de trabalho. Após a demissão, elas ajuizaram a reclamação para converter a demissão pelo abandono de emprego em rescisão indireta, que eles queriam transformar, mas perderam a causa. Pelas provas produzidas nos autos, suas alegações não convenceram, pois o buraco era tão pequeno, que apenas vultos podiam ser vistos através dele. Na sentença, o juiz reconheceu a rescisão por justa causa. A decisão foi mantida em todas as instâncias da Justiça do Trabalho, né? Então, vamos dar uma paradinha por aqui e no próximo programa daremos mais continuidade. E aí, Furtado? Olha só, coisa rápida aqui é informar aos companheiros que na próxima terça-feira, a gente chamar inclusive o grande companheiro Bernardo, nós estaremos fazendo uma assembleia com os trabalhadores da refinaria de petróleo de Manguinhos, né? A empresa, através de seus representantes legais, está apresentando uma proposta, estamos esperando aqui que seja passado através de e-mail, né, para a gente fazer essa discussão com os trabalhadores na próxima terça-feira. E também, provavelmente, na próxima terça-feira, estaremos fazendo uma assembleia com os trabalhadores da Central Resource, que é acordo coletivo 2016-2017, não só nesse caso específico da Central, mas também Manguinhos, que corresponde ao mesmo período. Não, é interessante, tivemos uma reunião com a Chevron, agora recente, né, Furtado? Isso. Né? E nessa reunião apareceu um dado novo que nos deixou perplexo. O que você achou daquela conversa, Furtado? Porque é uma coisa nova, né? Aquela situação, pelo menos foi para o nosso conhecimento. Né? Impatriado. Coisa... Impatriado. O que quer dizer impatriado? É uma pessoa que vem de fora trabalhar no Brasil e depois tem um período de, vamos dizer, não é carência, não 2 anos. É 2 anos, depois de 2 anos ele tem que voltar à pátria dele. Então é impatriado, uma coisa nova, né? Até uma situação extremamente, de repente, complexa, porque nós não tínhamos conhecimento sobre isso, né? Nós temos conhecimento de expatriado, não impatriado. E é interessante porque ele vem aqui e a validade dele, né, do visto, é para 2 anos. E o serviço dele pode ser 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos, né? Então tem que ser informado a Polícia Federal, que informa o Ministério da Justiça, que informa o Ministério do Trabalho e avaliou que está tudo legal, volta para o Ministério da Justiça. Então esse trâmite aí, rapaz, ele em condições normais é tranquilo, uma boa. Mas só que esse camarada foi demitido. E tem mais 5 casos desses. Ele já está de volta nos Estados Unidos. Já está lá. Mas o que eu acho também interessante é o seguinte: todo mundo é contra os direitos trabalhistas aqui do trabalhador brasileiro, porque tem muita regalia, que tem muita mordomia, que tem muita proteção. Todo mundo é contra, né? Só que quando eles chegam aqui, eles são enquadrados na nossa legislação trabalhista, né, Furtado? É isso aí. Aí eles são contra? Não, pelo contrário, questionam até. Deixam pessoas aqui responsáveis para tentar equacionar esse problema. Quer dizer, o benefício, quando o atinge, está tudo bem. Quando é um benefício que a empresa dele, ou então ele, quando é patrão, ele não quer dar esse benefício. Lá tem fundo de garantia, ó. Claro. E não, já é comum aqui, né, Ivan? A gente vê que a empresa que vem de fora não quer dar o mesmo direito que tem um trabalhador aqui, né? Não questiona, mas isso aí não ganha. Quer dizer, mas quando ele vem de fora, vem trabalhar aqui, ele quer o mesmo direito. Aí ele vai embora, quando chega lá, daqui a 3, 4 meses, ele quer pegar o fundo de garantia dele. Então, para mandar aí um grande abraço para o nosso amigo Daniel, né? Para o doutor Alexandre também que veio aqui, e avisar que nós consultamos uma advogada lá do nosso jurídico, vamos fazer uma reunião com o pleno do jurídico, e em princípio não houve nenhum problema não, né? Ela diz que essa homologação vai ser normal, para tranquilizar o Daniel, que ele falou que ouviu o nosso programa hoje, então vai um grande abraço para o Daniel. Um grande abraço para quem, Furtado? O nosso grande companheiro Bernardo, estamos esperando você na próxima terça-feira. Agora, companheiro Ivan, para terminar, hoje você esteve numa reunião da EPED. Estamos formatando um outro ato, que o dia 28 foi um ato bacana na Petrobras, milhares de pessoas estiveram presentes lá, né? Então, estamos formatando um outro ato. Furtado, estamos com 30 segundos aí,
suas considerações finais. Esperamos aí que na próxima terça-feira, além das 2 da Assembleia, estaremos dando algumas informações no que diz respeito a essa programação. Então, até a próxima terça-feira, né, Furtado? Com certeza, se assim ele quiser. Vamos aí. Um abraço, DJ. No final de mais um programa Setor Privado Mobilizado. aqui na Rádio Petroleira. Questão de soberania. Som no canal com apoio técnico do Castelinho DJ. Estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 19h30. Aqui música, informação e prestação de serviços. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Até lá. Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Setor Privado Mobilizado. Você deve rezar pelo bem do patrão, esquecer que está desempregado. Você merece